Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história do Japão feudal, o código que forjou guerreiros. Imagine um mundo onde a honra vale mais que a própria vida. Um lugar onde guerreiros dedicam décadas para aperfeiçoar a arte da espada, onde a lealdade absoluta é a maior virtude, e onde a estética da morte é cultivada com a mesma dedicação que a beleza da cerejeira em flor. Este é o Japão feudal, uma sociedade moldada por tradições milenares e por um código de conduta que transformou simples homens em lendas vivas. É difícil acreditar, mas durante quase 1000 anos, o Japão foi governado por uma classe guerreira que seguia um rigoroso código de honra. Uma terra onde imperadores divinos reinavam, mas raramente governavam, enquanto o verdadeiro poder estava nas mãos de generais e líderes militares. Um país que, mesmo quando isolado do resto do mundo, desenvolveu uma cultura única e sofisticada que continua a fascinar pessoas em todo o planeta. Antes de entrarmos na era feudal propriamente dita, precisamos compreender as origens do Japão. O arquipélago japonês, composto por 4 ilhas principais, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, e milhares de ilhas menores, tem uma geografia única que moldou sua história. Montanhoso e cercado pelo mar, o Japão sempre teve uma relação complexa com o isolamento e a influência externa. Apenas cerca de 20% de seu território é adequado para a agricultura, criando desde cedo uma competição intensa por terras cultiváveis. A mitologia japonesa conta que o arquipélago foi criado pelos deuses Izanagi e Izanami, que mergulharam uma lança celestial no oceano primordial, e ao retirá-la, as gotas que caíram formaram as ilhas japonesas. Seus descendentes divinos incluem Amaterasu, a deusa do sol, considerada ancestral direta da família imperial japonesa. Esta linhagem divina forneceu aos imperadores japoneses uma legitimidade única. Eles eram considerados descendentes dos deuses, uma crença que persistiu oficialmente até o final da Segunda Guerra Mundial. A história documentada do Japão começa aproximadamente no século V d.C. Antes disso, o período Jomon, 14.500–300 a.C., e o período Yayoi, 900 a.C. –300 d.C., viram o desenvolvimento de sociedades de caçadores-coletores e depois agrícolas. O período Kofun, 300–538 d.C., testemunhou a emergência de poderosos clãs e a construção de enormes túmulos para seus líderes. Foi durante o período Asuka, 538–710, que o Japão começou a adotar elementos culturais cruciais da China continental, incluindo o budismo, a escrita chinesa e conceitos de organização estatal. A Reforma Taika de 645 tentou centralizar o governo seguindo o modelo chinês, estabelecendo um código legal e colocando todas as terras teoricamente sob controle imperial. Nos períodos Nara, 710–794, e Heian, 794–1185, a corte imperial floresceu em sofisticação cultural. Foi uma era de refinamento artístico, quando obras literárias fundamentais como o Conto de Genji de Murasaki Shikibu foram escritas. A aristocracia da corte desenvolvia elaboradas tradições de poesia, música, caligrafia e vestimenta, enquanto habitava a capital imperial, primeiro Nara, depois Heian-kyu, a atual Kyoto. No entanto, enquanto a corte se concentrava em questões estéticas e cerimoniais, o poder real começava a se deslocar para longe do imperador. Grandes propriedades rurais chamadas shoen se desenvolveram, muitas delas isentas de impostos e controle imperial. Poderosas famílias aristocráticas, particularmente os Fujiwara, passaram a controlar a corte através de casamentos estratégicos com a família imperial. À medida que o governo central enfraquecia, senhores locais começaram a formar seus próprios exércitos para proteger suas terras. Assim nasceram os Bushi, ou guerreiros, que eventualmente se tornariam conhecidos como samurais. Duas poderosas famílias militares emergiram como dominantes, os Taira e os Minamoto, ambos descendentes de ramos cadetes da família imperial. Em 1156, o conflito Ogen marcou o início de um período de instabilidade quando estas famílias guerreiras começaram a lutar pelo poder. A Guerra Genpei, de 1180 a 1185, foi o clímax dessa disputa, com os Minamoto finalmente derrotando os Taira. Minamoto no Yoritomo, o líder vitorioso, estabeleceu o primeiro Bakufu, governo militar, em Kamakura em 1192, assumindo o título de Shogun, ou generalíssimo. Este foi o verdadeiro início do Japão feudal. O imperador permaneceu como soberano nominal, mas todo o poder real estava nas mãos do Shogun.
Yoritomo estabeleceu um sistema de governança dual. A corte imperial em Kyoto mantinha autoridade cerimonial, enquanto Bakufu em Kamakura controlava os assuntos militares e administrativos do país. O sistema feudal japonês tinha suas próprias características distintas. No topo estava o shogun, que governava em nome do imperador. Abaixo dele estavam os daimyo, poderosos senhores feudais que controlavam um território chamado Zan. Os daimyo eram servidos pelos samurais, a classe guerreira que seguia o Bushido, o caminho do guerreiro. O período Kamakura, de 1185 a 1333, viu a consolidação do poder militar e o desenvolvimento inicial da cultura samurai. Foi nesta época que o Japão enfrentou as tentativas de invasão mongol lideradas por Kublai Khan em 1274 e 1281. Ambas as invasões foram repelidas, em parte devido à intervenção de tufões devastadores que os japoneses chamaram de kamikaze, ou vento divino, reforçando a crença de que o Japão era uma terra protegida pelos deuses. Após o declínio do shogunato Kamakura, o Japão entrou no período Muromachi, de 1336 a 1573, quando o shogunato Ashikaga governou. Este período viu o florescimento de muitas artes associadas à estética zen, como o teatro nó, a cerimônia do chá, a jardinagem e a pintura monocromática de tinta. O Templo Dourado, Kinkakuji, em Kyoto, coberto com folhas de ouro, foi construído nesta época como símbolo do poder e refinamento cultural do shogun Ashikaga Yoshimitsu. No entanto, a segunda metade do período Muromachi foi marcada por conflitos crescentes. O incidente Onin de 1467 desencadeou uma guerra civil que durou 10 anos e devastou Kyoto. Esta guerra marcou o início do período Sengoku, ou período dos estados em guerra, de 1467 a 1600, quando o Japão fragmentou-se em dezenas de pequenos estados frequentemente em guerra entre si. O período Sengoku foi uma era de caos, mas também de dinamismo e oportunidade. Sem uma autoridade central forte, daimyos ambiciosos lutavam constantemente para expandir seu território. Foi nesta época que o Bushido se desenvolveu plenamente como código de conduta para os samurais, enfatizando lealdade, honra, coragem e autocontrole. A guerra constante levou a inovações em táticas militares e tecnologia, incluindo algumas das primeiras armas de fogo usadas em combate no Japão, introduzidas por comerciantes portugueses em 1543. 3 grandes unificadores emergiram para pôr fim ao período de guerra civil. Primeiro, Oda Nobunaga, de 1534 a 1582, um líder militar brilhante e implacável, começou o processo de reunificação. Ele foi o primeiro a fazer uso efetivo de armas de fogo em batalha, derrotando o poderoso clã Takeda na Batalha de Nagashino em 1575. Nobunaga era conhecido por sua brutalidade, incendiando mosteiros que se opunham a ele e massacrando populações inteiras. Ele foi traído e forçado a cometer seppuku, suicídio ritual, por um de seus generais em 1582. Toyotomi Hideyoshi, de 1537 a 1598, um dos generais de Nobunaga, continuou o processo de unificação. De origem humilde, ele começou como carregador de sandálias. Hideyoshi subiu ao poder através de habilidade militar e astúcia política. Ele completou a unificação do Japão em 1590, mas seu reinado é lembrado por ações contraditórias. Por um lado, ele conduziu um censo nacional e padronizou moedas e medidas. Por outro, iniciou perseguições a cristãos e ordenou 2 invasões desastrosas da Coreia, de 1592 a 1598. Após a morte de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, de 1543 a 1616, um daimyo cauteloso e paciente que havia sobrevivido às turbulências do período Sengoku, derrotou seus rivais na decisiva Batalha de Sekigahara em 1600. Em 1603, ele foi nomeado shogun, estabelecendo o shogunato Tokugawa que governaria o Japão pelos próximos 250 anos. O período Edo, de 1603 a 1868, como é chamada a era do shogunato Tokugawa, foi caracterizado por estabilidade, paz e crescente isolamento do mundo exterior. Os Tokugawa estabeleceram um rigoroso sistema de controle social e político. O Sankin-kotai, ou atendimento alternado, obrigava os daimyo a manter residências em Edo, atual Tóquio, e passar tempo lá, deixando suas famílias como reféns virtuais quando retornavam às suas províncias. Isto não apenas mantinha os senhores feudais sob vigilância, mas também os forçava a gastar grandes somas em viagens e manutenção de residências duplas, diminuindo sua capacidade de acumular recursos para a rebelião. A sociedade foi rigidamente estratificada em 4 classes principais: samurais, cerca de 6 a 7% da população, agricultores, mais de 80%, artesãos e comerciantes.
Cada classe tinha seu papel definido, direitos e deveres específicos, e até mesmo regulamentos sobre vestuário e moradia. Mobilidade social era extremamente limitada, embora não impossível. O período Edo também viu a implementação do sakoku, ou país fechado, uma política de isolamento nacional. Após a proibição do cristianismo em 1614, visto como uma ameaça à estabilidade do regime, e a rebelião de Shimabara em 1637-38, uma revolta de camponeses cristãos, o shogunato Tokugawa decidiu cortar quase todos os contatos com o mundo exterior. Japoneses foram proibidos de viajar para o exterior ou retornar do exílio sob pena de morte. Apenas um posto comercial holandês na pequena ilha artificial de Dejima, no porto de Nagasaki, foi permitido como janela controlada para o mundo ocidental. A paz duradoura do período Edo transformou a classe samurai. Sem guerras para lutar, muitos samurais tornaram-se burocratas, estudiosos ou artistas. O Bushido evoluiu para enfatizar não apenas habilidades marciais, mas também educação, autodisciplina e serviço leal. Escolas de artes marciais floresceram, refinando técnicas de espada, arco e outras armas em formas quase espirituais de autodisciplina. Este foi também um período de florescimento cultural único. A cultura shonen, classe urbana de comerciantes e artesãos, desenvolveu-se nas grandes cidades, especialmente Edo, Osaka e Kyoto. O teatro kabuki, com seus elaborados figurinos e maquiagem, e o bunraku, teatro de bonecos, ganharam popularidade. A literatura ukiyo-zoshi retratava a vida flutuante dos bairros de prazer, enquanto impressões ukiyo-e celebravam atores de kabuki, cortesãs famosas e belas paisagens. Os bairros de prazer licenciados, como Yoshiwara em Edo, desenvolveram uma cultura altamente sofisticada. O mais alto ranking de cortesãs, a zoira e posteriormente as geishas, eram treinadas em música, dança, conversação e outras artes, tornando-se celebridades culturais cujo comportamento e moda eram amplamente imitados. Apesar da política de isolamento, conhecimento ocidental filtrava-se através do posto holandês em Dejima. Estudiosos japoneses que aprenderam holandês, conhecidos como Hangakusha, estudiosos dos estudos holandeses, traduziram trabalhos ocidentais sobre medicina, astronomia, botânica e outras ciências. Este conhecimento influenciaria profundamente pensadores japoneses no final do período Edo. Na década de 1850, a pressão externa finalmente quebrou o isolamento japonês. Em 1853, o comodoro Matthew Perry dos Estados Unidos chegou com uma frota de navios negros, navios a vapor, e exigiu que o Japão se abrisse ao comércio. Incapaz de resistir à tecnologia militar superior, o Bakufu assinou o Tratado de Kanagawa em 1854, o primeiro de vários tratados desiguais que concediam privilégios a potências estrangeiras. Este choque com o Ocidente acelerou uma crise interna que já estava se formando. O slogan Sono Joy, reverenciar o imperador, expulsar os bárbaros, tornou-se um grito de guerra para aqueles que se opunham ao Bakufu. Críticos argumentavam que Shogunato havia perdido o mandato para governar ao falhar em defender o Japão contra a intrusão estrangeira. Em 1867-68, a restauração Meiji finalmente derrubou o Shogunato Tokugawa e restaurou o poder imperial, marcando o fim do Japão feudal. No entanto, o legado do período feudal continua a influenciar profundamente a cultura japonesa até os dias de hoje. O Bushido, com sua ênfase em lealdade, autodisciplina, respeito à hierarquia e atenção ao dever, moldou significativamente os valores sociais japoneses. As artes que floresceram durante este período, de ikebana, arranjo floral, a artes marciais, da cerimônia do chá ao teatro kabuki, permanecem componentes vitais da cultura tradicional japonesa. Talvez o elemento mais fascinante do Japão feudal seja o samurai e o código que governava sua vida, o Bushido. Os samurais surgiram inicialmente como guerreiros a cavalo no período Heian, servindo como protetores de grandes propriedades rurais. O termo samurai deriva do verbo saburao, que significa servir. Com o tempo, eles evoluíram de simples soldados para uma classe hereditária distinta com seus próprios costumes, privilégios e responsabilidades. Um samurai era identificado por seus dois símbolos mais visíveis, a toknot, penteado tradicional, e o daisho, o par de espadas composto pela katana, espada longa, e wakizashi, espada curta, que apenas os samurais tinham permissão para portar. Desde jovem, um samurai era treinado não apenas em artes marciais, mas também em literatura, poesia, caligrafia e outras artes refinadas. O ideal era o Bunbu Ryodo, o caminho da caneta e da espada. Um guerreiro deveria ser tão habilidoso com palavras quanto com armas. O Bushido, embora nunca formalmente codificado até o período Edo, consistia em vários princípios fundamentais.
Ji, retidão, exigia que um samurai tomasse decisões e agisse baseado no que era certo, não no que era conveniente. Yu, coragem, significava enfrentar o perigo sem hesitação. Jin, benevolência, lembrava que poder vem com responsabilidade para com os mais fracos. Rei, cortesia, demandava respeito apropriado em todas as situações sociais. Makoto, sinceridade, e meio, honra, governavam todas as interações. Shuji, lealdade, ao senhor era suprema, enquanto Jizei, autocontrole, permitia que um samurai mantivesse a compostura em qualquer circunstância. Talvez o aspecto mais dramático do Bushido fosse sua atitude em relação à morte. Um samurai era ensinado a viver como se já estivesse morto, liberando do medo e permitindo total devoção ao dever. Se desonrado, um samurai poderia restaurar seu nome através do seppuku, um ritual de suicídio envolvendo o corte do abdômen com uma adaga. Este ato extremamente doloroso demonstrava coragem e determinação do guerreiro. Um kaishakunin, assistente, geralmente decapitava o samurai após o corte inicial para abreviar o sofrimento. A vida de um samurai era cheia de aparentes contradições. Ele era um guerreiro treinado para matar, mas também frequentemente versado em poesia e sensível à beleza. Esperava-se que mostrasse completa lealdade a seu senhor. Mesmo quando isto significava atos de extrema violência, ainda assim deveria tratar outros com cortesia e respeito. Era um feroz combatente que, no entanto, valorizava austeridade, simplicidade e autocontrole rigoroso. Estas contradições são belamente capturadas na estética em que influenciou profundamente a cultura samurai. Conceitos como wabi, beleza austera, sabi, elegância da impermanência, e yujin, mistério profundo, tornaram-se centrais para a sensibilidade samurai. A cerimônia do chá, por exemplo, com sua ênfase em simplicidade, precisão e momento presente, tornou-se uma prática espiritual para muitos samurais. As espadas samurai, particularmente a katana, exemplificam esta fusão de beleza e letalidade. Forjada através de um complexo processo que podia levar meses, uma katana representava o auge da metalurgia pré-moderna. O método único de dobrar e redobrar o aço criava uma lâmina com núcleo flexível e borda extremamente afiada, capaz de cortar limpa e precisamente. Uma katana de qualidade era considerada não apenas uma arma, mas uma obra de arte, muitas vezes passada por gerações e valorizada como tesouro familiar. Um aspecto frequentemente negligenciado do Japão feudal é o papel dos aldeões e fazendeiros, que constituíam a vasta maioria da população. A vida nas aldeias seguia o ritmo das estações agrícolas, centrada principalmente no cultivo de arroz em campos irrigados de terraços. O arroz não era apenas a base da dieta, também servia como moeda e para pagar impostos. Em algumas regiões, fazendeiros também cultivavam trigo, cevada, verduras, chá e amoreiras, para alimentar bichos da seda. As aldeias japonesas, mura, funcionavam como unidades coletivas, com decisões importantes tomadas em conselho e muitos trabalhos, como plantio e colheita, realizados cooperativamente. Cada aldeia era responsável pelo pagamento de impostos coletivos, geralmente cobrados na forma de uma porcentagem da colheita de arroz. A sobretaxação era comum, especialmente durante tempos de dificuldade econômica, levando ocasionalmente a revoltas camponesas. Apesar de serem tecnicamente a segunda classe mais alta, abaixo apenas dos samurais, os agricultores frequentemente viviam vidas de extrema dificuldade. Sua dieta era majoritariamente vegetariana, consistindo de arroz de qualidade inferior. O arroz de melhor qualidade era reservado para impostos, cevada, vegetais e raramente proteína animal. Suas casas eram simples estruturas de madeira com telhados de palha, tipicamente com pisos de terra e poucos móveis. Em contraste, comerciantes e artesãos urbanos frequentemente desfrutavam de maior prosperidade material, apesar de seu status oficialmente inferior. À medida que a economia monetária se desenvolvia, particularmente durante o período Edo, famílias mercantes como os Mitsui acumularam riqueza vasta, às vezes superando até a de alguns daimyo. Para compensar seu baixo status, comerciantes ricos tornaram-se importantes patronos das artes, ajudando a desenvolver a vibrante cultura urbana do período Edo. Artesãos também ocupavam uma posição interessante no Japão feudal. Organizados em guildas hereditárias, mestres artesãos passavam técnicas especializadas de geração em geração. Ceramistas, laqueadores, ferreiros, carpinteiros, tecelões e outros praticantes transmitiam conhecimentos que foram refinados por séculos. Alguns artesãos alcançavam status de celebridade por sua extraordinária habilidade, sendo suas obras disputadas pelos ricos e poderosos.
A religião permeava todos os aspectos da vida no Japão feudal. A maioria dos japoneses praticava simultaneamente o shintoísmo nativo, centrado na veneração de kami, espíritos ou divindades associadas a lugares, fenômenos naturais ou ancestrais, e várias formas de budismo. Em vez de perceber estas religiões como contraditórias, os japoneses as viam como complementares, cada uma servindo a diferentes necessidades e propósitos. O shintoísmo, com suas raízes na antiga veneração da natureza, permaneceu profundamente entrelaçado com rituais agrícolas, festivais sazonais e celebrações comunitárias. Santuários shintoístas, marcados por portões tori distintivos, eram dedicados a divindades específicas e frequentemente localizados em cenários naturais impressionantes. A pureza ritual era central para práticas shintoístas, com ênfase em purificação através de água e outros métodos. O budismo, introduzido da Coreia no século VI, desenvolveu várias escolas distintas no Japão. As escolas Tendai e Shingon dominaram inicialmente, oferecendo ensinamentos esotéricos acessíveis principalmente a elites. Durante o período Kamakura, novas escolas mais acessíveis emergiram, incluindo Zen, enfatizando meditação e experiência direta, as escolas da Terra Pura, centradas na devoção Amida Buda, e a escola Nichiren, baseada no Sutra de Lótus. O Zen budismo, em particular, exerceu enorme influência sobre a cultura samurai. Sua ênfase na disciplina, atenção plena, simplicidade e experiência direta ressoava com os valores guerreiros. Muitos samurais praticavam zazen, meditação sentada, e alguns estudaram os enigmáticos koans, questões paradoxais usadas para transcender o pensamento racional. Vários daimyo famosos, incluindo Oda Nobunaga, praticavam a cerimônia do chá, que incorporava fortemente elementos estéticos e filosóficos em. O cristianismo teve uma breve mas significativa presença no Japão feudal. Introduzido pelo missionário jesuíta Francisco Xavier em 1549, o cristianismo inicialmente encontrou sucesso considerável, particularmente em Kyushu. No auge, estimava-se que havia cerca de 300 mil cristãos no Japão. Alguns daimyos se converteram, vendo vantagens em relações comerciais com portugueses e espanhóis. No entanto, temores de colonização e interferência política estrangeira eventualmente levaram à proibição da religião e perseguição severa de convertidos, culminando na rebelião e subsequente massacre de Shimabara. A vida das mulheres no Japão feudal variava enormemente dependendo de classe social e período histórico. Durante o período Heian, mulheres aristocráticas desfrutavam de liberdade considerável e eram frequentemente altamente educadas, como evidenciado por escritoras como Murasaki Shikibu e Sei Shonagon. No entanto, à medida que a sociedade samurai tornava-se dominante, as expectativas para mulheres tornavam-se mais restritivas. Uma esposa samurai era esperada ser a boa esposa, mãe sábia, Ryozai Kembo, gerenciando o lar e educando os filhos enquanto o marido servia seu senhor. Ela recebia treinamento em artes femininas como música, ikebana e cerimônia do chá, mas também frequentemente aprendia a usar a naginata, uma arma com lâmina semelhante a uma lança, para defender o lar na ausência do marido. Existem numerosos relatos de mulheres samurai que demonstraram extraordinária coragem em defender suas famílias e honra, algumas até mesmo cometendo jigai, uma forma feminina de suicídio ritual envolvendo o corte da artéria jugular, para evitar captura ou desonra. Mulheres de classe comerciante geralmente tinham papéis mais substanciais nos negócios da família, muitas vezes gerenciando finanças e algumas vezes assumindo inteiramente a operação de empresas após a morte do marido. Entre famílias rurais, mulheres trabalhavam nos campos ao lado dos homens, além de cuidar de crianças e realizar trabalhos domésticos. O sistema de casamento japonês tradicional enfatizava alianças familiares sobre romance pessoal. Casamentos eram tipicamente arranjados por famílias, frequentemente com assistência de um nakodo, casamenteiro. Consideração cuidadosa era dada ao status, riqueza e reputação da família potencial. Entre samurais de alto ranking e daimyo, casamentos eram estratégicos, cimentando alianças políticas. Divórcio era relativamente simples para homens, que podiam repudiar suas esposas, mas muito mais difícil para mulheres iniciar. O conceito japonês de lé, casa ou linhagem familiar, era fundamental para a estrutura social. Mais que apenas uma família no sentido ocidental moderno, o lé representava uma linhagem contínua atravessando gerações, incluindo antepassados falecidos e descendentes ainda não nascidos. Preservar e avançar o lé era uma responsabilidade sagrada, às vezes levando a práticas como a adoção de adultos masculinos talentosos para continuar uma linhagem sem herdeiros adequados. As residências físicas refletiam hierarquias sociais.
Castelos de daimyo combinavam função defensiva com expressão de poder e sofisticação cultural. Construídos tipicamente em locais elevados com múltiplos anéis de defesa, os mais elaborados apresentavam múltiplos andares, telhados distintivos em camadas, paredes brancas e pedras de fundação massivas. Internamente, incluíam tanto espaços militares quanto acomodações luxuosas com pinturas em portas corrediças, jardins meticulosamente projetados e áreas para cerimônias e entretenimento. Residências de samurais variavam conforme ranking e riqueza, mas geralmente seguiam um estilo mais modesto que refletia os ideais de austeridade do Bushido. Casas eram tipicamente construídas ao redor de um jardim interno, com espaços distintos para receber convidados e para a vida familiar privada. Elementos arquitetônicos incluíam tatame, esteiras de junco, fusuma, portas corrediças opacas, soji, portas corrediças com papel translúcido, ingava, varandas elevadas, e tokonoma, alcova decorativa para exibir rolos de caligrafia e arranjos florais. A culinária do Japão feudal era largamente determinada por classe social, geografia e restrições religiosas. A dieta samurai, chamada onsen-ryori, era tipicamente elaborada, consistindo de arroz branco, sopa, pratos principais de peixe ou ocasionalmente carne, vegetais sazonais e conservas. A culinária de Kaiseki, desenvolvida em conexão com a cerimônia do chá, enfatizava a apresentação estética, sazonalidade e apreciação das qualidades naturais dos ingredientes. Em contraste, camponeses subsistiam principalmente com grãos mais grosseiros, verduras, raízes e vegetais em conserva, com raramente proteína animal. Várias influências budistas moldaram a culinária japonesa. Muitos budistas, especialmente monges, seguiam dietas vegetarianas, shojin-ryori, levando ao desenvolvimento de técnicas sofisticadas para preparar vegetais, tofu e outros alimentos vegetais. Desprezo pelo desperdício levou a métodos para utilizar cada parte de um ingrediente. As artes marciais japonesas evoluíram significativamente durante o período feudal. Bujei, artes marciais, compreendiam 18 disciplinas clássicas, incluindo kyujutsu, tiro com arco, kenjutsu, esgrima, sojutsu, lança, bajutsu, equitação, e jujutsu, combate desarmado. Escolas especializadas, ryu, desenvolveram estilos distintos, cada um com técnicas e filosofias únicas transmitidas de mestre para discípulo, frequentemente em profundo segredo. Estas artes marciais não eram meros sistemas de combate, mas caminhos de desenvolvimento pessoal. O sufixo do caminho, como em Kendo, Judô e Aikido, reflete esta dimensão espiritual, embora estas formas específicas foram majoritariamente codificadas após o período feudal, transformando jutsu, técnicas, tradicionais em disciplinas modernas. Mesmo com a prática constante de artes marciais, o Japão Tokugawa experimentou um dos períodos mais pacíficos de sua história. A Pax Tokugawa permitiu desenvolvimento cultural sem precedentes, crescimento populacional sustentado e prosperidade econômica, particularmente nas áreas urbanas. Em 1721, Edo era possivelmente a maior cidade do mundo, com uma população estimada em mais de 1 milhão. Esta paz duradoura trouxe desafios para a classe samurai. Como justificar seus privilégios em tempos de paz? Muitos adaptaram-se tornando-se administradores, estudiosos e patronos das artes. Escolas de artes marciais enfatizaram cada vez mais desenvolvimento espiritual e perfeccionismo técnico sobre aplicações de batalha. O ideal do samurai evoluiu para incluir não apenas destreza militar, mas também refinamento cultural, sabedoria e serviço dedicado. Como mencionado anteriormente, o sakoku, política de país fechado, durante o período Edo significativamente limitou o contato externo, mas nunca o eliminou completamente. Além do posto holandês em Dejima, o Japão mantinha relações diplomáticas limitadas com Coreia e Ryukyu, Okinawa, e comércio com a China através do porto de Nagasaki. Estas conexões proporcionavam ao menos alguma janela para o mundo exterior. A prática de Hangaku, estudos holandeses, permitia que oficiais e estudiosos japoneses selecionados acompanhassem desenvolvimentos em ciência, medicina, astronomia, geografia e outras disciplinas ocidentais. À medida que o período Edo avançava, uma tensão crescente desenvolvia-se entre a rígida ordem social Tokugawa e as realidades econômicas de um Japão cada vez mais comercial e urbanizado. Comerciantes, teoricamente na base da hierarquia social, frequentemente acumulavam riqueza vasta, enquanto muitos samurais, especialmente de rankings inferiores, lutavam financeiramente com estipêndios fixos que não acompanhavam a inflação. Alguns eram forçados a viver em pobreza respeitável, outros silenciosamente trabalhavam em ocupações secundárias,
tecnicamente proibidas para sua classe, e alguns até secretamente vendiam suas espadas, o símbolo mais sagrado de seu status. O Japão feudal também via enorme desenvolvimento na área educacional. Durante o período Edo, o Japão alcançou taxas de alfabetização surpreendentemente altas para uma sociedade pré-industrial, com estimativas sugerindo que 40 a 50% dos homens e 15 a 20% das mulheres nas áreas urbanas eram alfabetizados. Escolas de diversas formas proliferaram: escolas de domínio, anko, para filhos de samurais, academias privadas, shijuku, para estudantes de várias classes, e escolas de templo, terakoya, oferecendo educação básica para crianças comuns. O conteúdo educacional variava por classe e propósito. Educação samurai enfatizava estudos confucionistas, particularmente escritos de Confúcio e Mêncio, junto com história, literatura clássica, caligrafia e artes marciais. Para meninos de famílias mercantis, educação frequentemente incluía matemática prática, contabilidade e ética comercial, enquanto educação feminina tipicamente focava em valores morais, literatura, música e habilidades domésticas. A cultura literária no Japão feudal era surpreendentemente rica e diversa. Entre os samurais e cortesãos, formas clássicas como kanshi, poesia em chinês clássico, waka, poesia japonesa tradicional de 31 sílabas, e renga, poesia colaborativa encadeada, eram altamente valorizadas. O haikai, mais tarde conhecido como haiku, com seu formato característico de 17 sílabas, desenvolveu-se durante o período Edo sob mestres como Matsu Basho, de 1644 a 1694, que elevou esta forma concisa a profundas alturas artísticas. A prosa ficcional também floresceu, particularmente entre leitores urbanos. Iara Saikaku, de 1642 a 1693, produziu romances satíricos detalhando a vida nos bairros de prazer e entre a classe mercantil, enquanto trabalhos como Contos da Lua e da Chuva de Ueda Kinari, de 1734 a 1809, exploravam o sobrenatural. O kibyōshi, livros com imagens para adultos frequentemente contendo humor satírico, tornaram-se extremamente populares. Para elites, a caligrafia, shodo, não era apenas uma habilidade prática, mas uma arte elevada que revelava o caráter e a sensibilidade estética do escritor. Aprender a escrever caracteres chineses e silabários japoneses com a forma, equilíbrio e dinâmica adequados exigia anos de prática. Grandes obras de caligrafia eram valorizadas como presentes preciosos e tesouros familiares. A arquitetura e jardinagem desenvolveram características distintamente japonesas durante o período feudal. Templos budistas e santuários shintoístas exemplificavam diferentes abordagens à relação entre humanos e natureza. Templos como Ryoanji em Kyoto, com seu famoso jardim de pedras, representavam abstração filosófica, enquanto outros jardins como os da Vila Imperial Katsura exibiam naturalismo cuidadosamente orquestrado. A jardinagem japonesa elevou-se a uma arte filosófica profunda, baseada em princípios como a simetria, sutileza, naturalidade controlada e implicação sobre declaração explícita. Um jardim japonês tradicional poderia incluir pedras cuidadosamente posicionadas, representando montanhas ou ilhas, água ou sua representação simbólica através de cascalho rastreado, elementos arquitetônicos como lanternas de pedra e pontes, e plantas selecionadas por significado simbólico e qualidades sazonais. Os castelos japoneses representavam uma forma arquitetônica única, desenvolvida para atender a necessidades defensivas e simbólicas específicas. Diferentemente de seus equivalentes europeus, estes castelos eram predominantemente construídos em madeira sobre fundações de pedra. Externamente, suas paredes brancas, múltiplos andares com telhados curvados e posição tipicamente elevada criavam uma imagem impressionante de poder. Internamente, seguiam princípios arquitetônicos residenciais japoneses, com espaços flexíveis definidos por paredes e portas móveis. A estética japonesa desenvolveu conceitos sofisticados durante o período feudal. Além dos já mencionados wabi, beleza austera, e sabi, elegância da impermanência, outros valores estéticos incluíam miyabi, refinamento cortês elegante, mono no avari, patos das coisas, sensibilidade e impermanência, e ki, sofisticação estilizada com indício de sensualidade, principalmente no período Edo. Estes princípios estéticos expressavam-se em todas as formas artísticas, mas talvez sejam mais claramente visíveis na cerimônia do chá, chado ou shanoyu. Refinada para sua forma clássica por mestres como Senno Rikyu, de 1522 a 1591, a cerimônia do chá incorporava valores centrais da cultura japonesa. Em sua forma mais elevada, tomava lugar em uma cabana de chá propositalmente simples, wabi-chá, usando utensílios cuidadosamente escolhidos que poderiam ser artisticamente valiosos mas raramente ostentosos.
Cada detalhe da cerimônia, do arranjo do carvão para aquecer a água à colocação de utensílios e movimentos do anfitrião, era governado por princípios estéticos e considerações práticas refinadas por séculos. A cerimônia oferecia aos participantes um espaço temporal onde preocupações mundanas poderiam ser temporariamente transcendidas, criando uma experiência de harmonia, respeito e atenção plena. Para os samurais, a sala de chá também proporcionava um raro espaço de igualdade onde hierarquias eram temporariamente suspensas. As artes performáticas no Japão feudal também refletiam valores culturais distintos. O teatro Nó, patronizado principalmente pela classe samurai, apresentava dramas líricos com atores mascarados representando deuses, demônios, guerreiros falecidos e outros personagens sobrenaturais ou históricos. Com movimentos extremamente estilizados, cantos corais e acompanhamento musical minimalista, o Nó criava um tipo de tempo sonhado onde passado e presente, natural e sobrenatural coexistiam. O Kyogen, frequentemente apresentado entre peças Nó, oferecia alívio cômico através de esquetes humorísticos sobre servos espertos enganando senhores tolos, maridos e esposas briguentos, e outros temas do cotidiano. Em contraste ao movimento lento e estilização elaborada do Nó, o Kyogen usava linguagem coloquial e humor físico. O teatro Kabuki, desenvolvido durante o período Edo principalmente para audiências urbanas, combinava drama, dança, música e espetáculo técnico. Inicialmente associado a espetáculos de mulheres jovens nos bancos de rios secos, o kabuki foi considerado moralmente questionável pelas autoridades Tokugawa, que eventualmente baniram mulheres dos palcos. Ironicamente, isto levou ao desenvolvimento da tradição Onagata, onde atores homens especializados representavam papéis femininos com gestos estilizados e maneirismos que se tornaram convenções artísticas altamente refinadas. O Bunraku, teatro de bonecos, com seus bonecos de tamanho aproximado de 2/3 de um humano manipulados por 3 operadores visíveis, narração dramática e acompanhamento de shamisen, desenvolveu-se como uma forma artística independente no período Edo. Frequentemente apresentando histórias similares ao kabuki, o Bunraku podia retratar emoções intensas, situações fantásticas e cenas de ação elaboradas impraticáveis com atores humanos. A música japonesa tradicional desenvolveu formas altamente distintivas. O gagaku, música de corte derivada de formas chinesas e coreanas, permaneceu associado a ocasiões cerimoniais imperiais. Instrumentos incluíam flautas e shiriki ryuteki, cítaras de 13 cordas, koto, e tambores e gongos diversos. A música Nogaku, utilizava um conjunto mínimo de flauta, tambores pequeno e grande, e ocasionalmente taiko, tambor grande. Durante o período Edo, o shamisen de 3 cordas, introduzido de Okinawa, tornou-se extremamente popular em diversos gêneros incluindo jilta, música instrumental, nagauta, acompanhamento para kabuki, e vários estilos de canção narrativa. Festivais, matsuri, proporcionavam importantes ocasiões para a comunidade celebrarem, honrarem divindades locais, e temporariamente escaparem das restrições da vida cotidiana. Frequentemente centrados em santuários shintoístas, matsuri tipicamente incluíam procissões de mikoshi, santuários portáteis considerados veículos temporários para kami, danças rituais, música, comida, jogos e, às vezes, competições. Muitos festivais seguiam um calendário agrícola, marcando estações de plantio, crescimento, colheita e descaso. Vestimentas no Japão feudal eram rigorosamente codificadas por classe, ocupação, gênero, idade, estação e ocasião. O kimono básico, em várias formas, era vestido por todos os níveis da sociedade, mas materiais, padrões, cores e acessórios sinalizavam status e identidade. Samurais de alto ranking usavam seda com designs de família, kamon, estampados, enquanto camponeses vestiam algodão tingido de índigo mais durável, frequentemente com padrões discretos. As leis suntuárias Tokugawa tentavam manter estas distinções visuais, embora prósperos comerciantes frequentemente as contornassem através de vários subterfúgios. O vestuário feminino tendia a ser mais elaborado que o masculino em todas as classes sociais. O penteado, particularmente para mulheres, era extremamente complexo, frequentemente requerendo horas para arranjar e manter com auxílio de pentes, pinos e peças ornamentais, kanzashi. Durante o período Edo, mulheres urbanas estabeleciam tendências de moda que eventualmente influenciavam estilos em regiões mais remotas. A saúde e medicina no Japão feudal combinavam abordagens nativas com práticas importadas. Medicina campo, derivada da medicina tradicional chinesa, utilizava ervas, acupuntura, mochabustão e outros tratamentos baseados na teoria dos 5 elementos e conceito de equilíbrio de energia Ki em japonês.
Ao mesmo tempo, práticas de cura nativas e crenças religiosas informavam tratamentos, particularmente em áreas rurais. Durante o período Edo, médicos praticantes de Rangaku começaram a introduzir conceitos médicos ocidentais, particularmente anatomia e cirurgia, criando uma interessante mistura de abordagens. A expectativa de vida no Japão Tokugawa, especialmente nas áreas urbanas, era surpreendentemente alta para padrões pré-modernos, possivelmente em parte devido a práticas avançadas de higiene. Banhos públicos, sento, eram instituições urbanas comuns, e até mesmo pessoas comuns banhavam-se regularmente. Limpeza era associada à pureza ritual no shintoísmo, reforçando estas práticas. A natureza intrinsecamente contraditória do Japão feudal pode ser vista em suas instituições legais e judiciais. Daimyo e oficiais shogunais administravam justiça em seus respectivos territórios, seguindo tanto leis escritas quanto precedentes. O sistema era notoriamente severo, com execuções públicas brutais para crimes graves e punições extremamente desiguais baseadas em status social. Um samurai poderia matar um plebeu que lhe faltasse com respeito e enfrentar poucas ou nenhuma consequência. Ao mesmo tempo, o índice de criminalidade era notavelmente baixo por padrões modernos. O sistema de controle social ia muito além do aparato legal formal, incorporando unidades de responsabilidade coletiva, goningumi, onde 5 famílias eram mutuamente responsáveis pelo comportamento umas das outras, densa vigilância social em comunidades próximas e internalização de valores de vergonha, honra e conformidade. O sistema de comunicação do Japão feudal era surpreendentemente eficiente considerando as limitações tecnológicas da época. O Ikyaku, sistema de mensageiros a pé, podia transmitir comunicações através de distâncias significativas rapidamente. No auge do sistema, um mensageiro podia cobrir a distância entre Edo e Osaka, aproximadamente 500 quilômetros, em 3 dias. O Sankin-Kotai, sistema de atendimento alternado que requeria que daimyo passassem tempo em Edo, inadvertidamente criou uma rede nacional de estradas bem mantidas, facilitando não apenas viagens oficiais, mas também comércio, turismo e peregrinações religiosas. O último século do período Edo viu aumento de inquietação social, política e intelectual. Agricultores, sobrecarregados por impostos crescentes e colheitas ruins, ocasionalmente recorriam a revoltas, yakushuiki. Estudiosos, inspirados por ideais neoconfucionistas, questionavam a legitimidade do shogunato. O movimento de estudos nacionais, Kokugaku, liderado por figuras como Motoori Norinaga, advogava retorno a valores japoneses puros e renovada reverência pela linhagem imperial. Quando navios estrangeiros começaram a aparecer com mais frequência em águas japonesas no início do século XIX, o shogunato Tokugawa enfrentou um dilema. A política de exclusão havia sido efetiva em manter estabilidade interna, mas deixará o Japão tecnologicamente atrasado, particularmente em armas modernas. Inicialmente, o Bakufu tentou manter estrangeiros afastados. Quando navios russos apareceram buscando comércio em 1804, foram repelidos. Em 1825, o shogunato emitiu o edito para repelir navios estrangeiros, ordenando que todos os navios estrangeiros fossem expulsos à força. No entanto, esta posição tornou-se cada vez mais insustentável. Em 1853, quando Comodoro Matthew Perry chegou com 4 navios negros americanos em Uraga Bay, perto da atual Tóquio, a inadequação militar japonesa era evidente. Os navios a vapor armados com canhões representavam tecnologia além da capacidade naval japonesa. Perry entregou uma carta do presidente Millard Fillmore exigindo que o Japão se abrisse ao comércio e declarou que retornaria no ano seguinte para uma resposta. A chegada de Perry precipitou uma crise interna. Confrontado com esta demonstração de poder estrangeiro, o shogunato quebrou séculos de tradição ao consultar daímios e até a corte imperial sobre como responder. Quando Perry retornou em 1854 com uma frota ainda maior, o Japão não tinha escolha realista além de assinar o Tratado de Kanagawa, abrindo 2 portos para navios americanos e estabelecendo um consulado americano. Nos anos seguintes, tratados similares foram assinados com Grã-Bretanha, Rússia, Holanda e França. Estes tratados desiguais frequentemente incluíam cláusulas de extraterritorialidade, significando que cidadãos ocidentais não estavam sujeitos a leis japonesas, e limitavam a capacidade japonesa de definir suas próprias tarifas. A incapacidade do shogunato em prevenir estas imposições estrangeiras destruiu sua legitimidade aos olhos de muitos japoneses. O slogan Sono Joi, reverenciar o imperador, expulsar os bárbaros, ganhou popularidade, particularmente entre samurais de domínios tradicionalmente hostis aos Tokugawa, como Chushu e Satsuma. A situação tornou-se mais complexa quando o imperador Komei,
quebrando séculos de não interferência imperial em assuntos políticos, recusou-se a ratificar os tratados estrangeiros. Isto criou uma crise de autoridade. O shogun governava em nome do imperador, mas agora estava perseguindo políticas que o imperador rejeitava. Em meio a esta turbulência, o movimento para restaurar poder imperial ganhou força. É importante notar que muitos líderes deste movimento eram samurais de escalão inferior de domínios externos, não aristocratas da corte ou idealistas desinteressados. Frequentemente, eles viam a restauração imperial como meio de derrubar a ordem Tokugawa que bloqueava suas ambições pessoais e as aspirações políticas de seus domínios. O conflito culminou em uma breve guerra civil em 1867 e 68. Após várias escaramuças iniciais e reviravoltas políticas, um exército imperial, na verdade liderado principalmente por samurais de Chushu e Satsuma, derrotou forças leais ao shogunato. O último shogun, Tokugawa Yoshinobu, entregou formalmente seu cargo ao jovem imperador Meiji. A restauração Meiji que se seguiu marcou o fim do Japão feudal e o início do Japão moderno. No entanto, as transformações foram inicialmente mais em estrutura política do que em realidade social. Embora a classe samurai fosse oficialmente abolida em 1876, muitos ex-samurais simplesmente transitaram para posições de liderança no novo governo, forças armadas, educação e negócios. O Bushido foi reformulado como ideologia nacional, promovendo lealdade agora para o imperador e nação em vez de para um senhor feudal. O legado do Japão feudal é profundo e complexo. Muitas características do Japão moderno, desde sua ética de trabalho, ênfase em harmonia social e respeito à hierarquia, até sua estética particular e práticas culturais, têm raízes no período feudal. As artes tradicionais que floresceram durante o período feudal, cerimônia do chá, arranjo floral, caligrafia, artes marciais, arquitetura e jardinagem, permanecem vibrantes, embora frequentemente em formas modificadas. A ética guerreira do Bushido encontrou expressões modernas em filosofias corporativas e esportivas japonesas, enquanto ideais estéticos de simplicidade, impermanência e harmonia com a natureza continuam a influenciar design japonês contemporâneo. Paradoxalmente, o isolamento do período Edo eventualmente contribuiu para a notável capacidade do Japão de modernizar-se durante a Era Meiji. O longo período de paz, níveis relativamente altos de alfabetização e urbanização, infraestrutura bem desenvolvida e força burocrática eficiente proporcionaram uma base sobre a qual o Japão moderno poderia ser construído surpreendentemente rápido. Talvez o aspecto mais fascinante do Japão feudal seja como ele exemplifica, sem ser uma colônia ou expandir-se em um império. Até o período moderno, o Japão desenvolveu instituições, valores e expressões culturais que eram distintamente suas, embora influenciadas por China e Coreia. O Japão feudal nos lembra que não existe apenas um caminho para a complexidade social e sofisticação cultural. Ao mesmo tempo, é importante não romantizar o Japão feudal. Era uma sociedade profundamente hierárquica onde a vasta maioria da população tinha pouca voz ou oportunidade para autodeterminação. A beleza e refinamento de suas realizações culturais coexistiam com brutalidade, desigualdade e opressão. O Código do Bushido, embora admirável em muitos aspectos, também poderia justificar violência extrema e autossacrifício cego. O Japão contemporâneo continua a negociar seu relacionamento com este passado feudal. Elementos são celebrados e preservados como patrimônio cultural valioso, outros foram deixados para trás como inadequados para uma sociedade democrática moderna, e outros ainda foram transformados e adaptados para novas circunstâncias e sensibilidades. Para os samurais, aqueles guerreiros que definiram o Japão feudal, a vida era orientada pelo Bushido, um código não escrito que enfatizava virtudes como lealdade, honra, coragem e autodisciplina. A educação de um jovem samurai começava cedo, com meninos treinando em artes marciais básicas a partir dos 5 ou 6 anos. Além das técnicas de combate, aprendiam história, literatura, caligrafia e filosofia confucionista. Este treinamento abrangente visava criar não apenas guerreiros eficazes, mas indivíduos de caráter e refinamento. Ao atingir a maioridade, um samurai passaria por uma cerimônia chamada Genpuku, marcando sua transição para a idade adulta. Ele receberia então o direito de usar 2 espadas, daisho, e adotar um nome adulto. Seu treinamento continuaria ao longo da vida, refinando habilidades marciais e cultivando autodisciplina e discernimento. A vida de um samurai era cheia de rituais e formalidades. Cada aspecto de conduta, da forma de fazer reverências e falar com superiores até como sentar e vestir-se, era governado por códigos de etiqueta precisos. Falhar em observar estas formalidades poderia resultar em desonra pessoal, vergonha para a família, ou mesmo conflitos letais.
Durante tempos de guerra, samurais serviam seus senhores como guerreiros, demonstrando bravura em combate e lealdade inabalável. Em períodos de paz, serviam como administradores, conselheiros e guardiões, mantendo ordem e fazendo cumprir a vontade de seus mestres. Para muitos, estes deveres administrativos tornavam-se sua principal função, especialmente durante o longo período de paz do governo Tokugawa. Um aspecto notável da cultura guerreira japonesa era a união de arte marcial e arte refinada. Um ideal amplamente valorizado era o samurai que poderia compor um poema perfeito antes de entrar em batalha. Esta integração de beleza e violência é exemplificada na própria espada samurai, um instrumento de morte, mas também uma obra de arte refinada com elementos estéticos em cada detalhe, da curva da lâmina aos padrões da bainha. A atitude do samurai em relação à morte é particularmente significativa. O Bushido enfatizava a disposição para morrer a qualquer momento como essencial para a verdadeira liberdade em vida. Preparando-se para a morte, o guerreiro poderia viver e lutar sem medo ou hesitação. Esta filosofia criava uma peculiar mistura de destemor e melancolia. A apreciação da beleza transitória da vida, Mono no Avari, só é totalmente possível quando se aceita sua inevitável conclusão. Quando obrigado pela honra, um samurai poderia escolher o seppuku, um ritual elaborado de suicídio envolvendo cortar o próprio abdômen com uma adaga pequena, tanto. Este ato intensamente doloroso demonstrava coragem e pureza de motivo. Em contraste com uma execução comum, seppuku permitia ao guerreiro manter dignidade e controle sobre sua própria morte. O ritual era frequentemente realizado com grande formalidade, incluindo banho purificador, vestimenta em roupas brancas, composição de um poema de morte e a presença de um segundo, kaishakuni, que decapitaria o samurai após o corte inicial para abreviar seu sofrimento. As armas e armaduras do samurai evoluíram consideravelmente ao longo do período feudal. As primeiras armaduras, como o estilo oioroi, eram pesadas, com placas lacadas amarradas com cordões coloridos, projetadas principalmente para guerreiros a cavalo usando arcos. À medida que o combate mudava para infantaria e batalhas em maior escala, armaduras mais leves como o Dumaru e Aramaki proporcionavam maior mobilidade. Durante o período Sengoku, capacetes tornaram-se mais elaborados, frequentemente apresentando ornamentos distintivos, kovagata, para identificação em batalha. A katana, a espada curva icônica do samurai, é frequentemente considerada a alma do samurai. Forjada através de um processo complexo envolvendo dobrar e redobrar aço com diferentes teores de carbono, uma katana tradicional exibia tanto flexibilidade quanto dureza extrema na borda. Cada espada era uma criação individual, e grandes forjadores como Masamune eram reverenciados como artistas. Uma katana era mais que uma arma, era um objeto espiritual, frequentemente considerado contendo parte da essência de seu portador. Embora a katana dominasse o imaginário popular, samurais eram treinados em diversas armas. O arco, yumi, era particularmente valorizado, tanto que a palavra kyuba no Mishi, o caminho do arco e cavalo, era um termo antigo para artes marciais samurai. Lanças, yari, alabardas, naginata, armas de haste com lâmina, nagamaki, correntes com pesos, kusarigama, e eventualmente armas de fogo, tanegashima, foram todas incorporadas ao arsenal samurai em vários pontos. Durante o período Sengoku, estados em guerra, tática e estratégia militar evoluíram rapidamente. Anteriormente, batalhas frequentemente começavam com trocas de flechas e culminavam em combates individuais entre samurais que anunciavam seus nomes e linhagens antes de duelar. À medida que exércitos cresceram em tamanho, táticas se tornaram mais sofisticadas. Oda Nobunaga revolucionou a guerra japonesa na Batalha de Nagashino, 1575, usando arcabuzeiros em formações rotativas, permitindo fogo contínuo que devastou a cavalaria tradicionalista dos Takeda. Castelos japoneses evoluíram em resposta a mudanças na guerra. Os primeiros eram estruturas simples em colinas, mas no período Sengoku, cresceram em complexidade com múltiplos anéis de defesa, muros de pedra íngremes, ishigaki, fossos e portões em zigue-zague projetados para emboscar atacantes. O interior de um grande castelo continha não apenas instalações militares, mas também residências luxuosas, jardins e áreas para administração. O sistema de vassalagem japonês tem paralelos fascinantes e diferenças marcantes comparado ao feudalismo europeu. Um samurai jurava lealdade pessoal a seu senhor, frequentemente cimentada através de uma cerimônia formal. Em retorno, recebia um estipêndio, tipicamente medido em koku de arroz. Um koku, aproximadamente 180 litros, teoricamente alimentava uma pessoa por um ano.
Este relacionamento era idealmente caracterizado por lealdade mútua e obrigação. Um senhor deveria cuidar de seus samurais, e um samurai deveria estar preparado para dar sua vida por seu senhor. No entanto, a realidade frequentemente provava-se mais complicada que este ideal. Durante o período Sengoku particularmente, alianças mudavam frequentemente, e samurais às vezes trocavam de senhor quando a fortuna política mudava, um fenômeno conhecido como Gekokujo, os de baixo derrubando os de cima. Lealdade absoluta era louvada nos códigos de conduta, mas pragmatismo frequentemente prevalecia no mundo real da política em tempos de guerra. Esta tensão entre ideais e realidade permeia a história samurai. Muitas das histórias mais celebradas da tradição samurai envolvem guerreiros que escolheram morte honorável em vez de comprometer princípios. Os 47 Ronin, que sacrificaram suas próprias vidas para vingar seu senhor, exemplificam este ideal de lealdade que transcende a morte. No entanto, a maioria dos samurais, como pessoas em qualquer sociedade, navegavam um caminho mais complexo entre ideais culturais e sobrevivência prática. O Japão feudal continua a fasciná-lo porque ele conecta com algo profundo em nossa psique. A figura do samurai, disciplinado, letal, ainda assim estética e filosoficamente refinado, representa um ideal raramente alcançado em qualquer cultura, de integração de aparentes opostos: arte e guerra, beleza e violência, disciplina rígida e profunda sensibilidade. O Bushido, com sua ênfase em lealdade, honra e autossacrifício, ainda ressoa como contraponto aos valores mais individualistas e materialistas de muitas sociedades modernas. Ao mesmo tempo, o Japão feudal, por ter permanecido isolado por tanto tempo, desenvolveu uma estética e visão de mundo distintas que oferecem alternativas a tradições ocidentais dominantes. A sensibilidade estética japonesa, com sua valorização de simplicidade, imperfeição e beleza transitória, proporciona um lente refrescante através da qual considerar arte e design. A abordagem espiritual japonesa, mesclando pragmatismo shintoísta, meditação zen e rigorosa autodisciplina, oferece caminhos que nem são estritamente religiosos nem puramente seculares. À medida que você adormece, imagine um samurai solitário praticando kata, formas de espada, no crepúsculo, sua espada refletindo o último brilho do dia. Cada movimento é preciso, cada postura perfeitamente equilibrada. Anos de treinamento permitiram-lhe transcender pensamento consciente. Sua mente está vazia, seu corpo move-se por conta própria, atingindo algo entre combate e dança. Neste momento, ele personifica o paradoxo central do código que forjou gerações de guerreiros, um instrumento de morte, executando um ato de beleza. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.